Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, eu resolvi falar sobre o tal do arcabouço fiscal, que tanto que as pessoas ficam falando sobre o arcabouço e você vai entender um pouco mais sobre essa questão. É claro que ainda não sabemos qual é o arcabouço. Existem algumas possibilidades até esse momento que eu estou gravando o vídeo, mas pelo menos o entendimento que vocês precisam ter vai ficar muito bacana, principalmente na hora que esse arcabouço fiscal acabar saindo. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, para a gente falar sobre o arcabouço fiscal, eu acho que é importante a gente voltar um pouco no tempo, né? Quando a gente volta um pouco mais no tempo, a gente se depara com um aumento de dívida do Brasil que é muito grande. E aí eu aproveitei e puxei aqui de forma até proposital a planilha aqui que o próprio Banco Central disponibiliza. E aí a gente vai voltando aqui, eu estou pegando de forma proposital essa linha aqui, ó, dívida líquida do governo geral. E aí eu vou voltar até lá o início dessa metodologia, que foi em 2008, a metodologia mudou, ó, e aí a gente consegue ver, ó, que nesse período aqui ó, era 40%, aí depois caiu para 37%, 39%, 40%, ó, 38%, você vê que era 30 e poucos por cento mais ou menos essa dívida aqui líquida do governo geral ao longo do tempo aqui. E aí o que acontece? O Brasil entra em recessão no final de 2014 e aqui em 2015 essa dívida líquida já pula para 34, em 2015 já vai para 37,9, né? Aqui em 2016, desculpa, já vai para 47,8. Em 2017 vai para 53% e aí entra o tal do teto de gastos. E o que era o teto de gastos, né? Foi uma tentativa do governo Temer. Por quê? Porque naquela época essa dívida que o Brasil tinha, e a dívida líquida estava em 50%, mas a dívida bruta do governo já estava subindo para 70 e poucos por cento. Então, o governo Temer ele percebeu que se o Brasil continuasse gastando e aumentando o gasto numa velocidade maior do que a arrecadação do governo, o que ia acontecer é que em algum momento ou você ia ter que aumentar a arrecadação ou em algum momento você ia ter um grande problema, né, dentro aqui do próprio Brasil. E como o Brasil não estava conseguindo crescer, ele estava saindo de uma recessão, estava saindo de um impeachment, estava saindo de um período difícil, ele criou o teto de gastos, foi votado no Congresso e o que ficou acordado naquele momento? Que as despesas do próximo ano, elas tinham que ser a despesa do ano anterior mais a inflação no máximo. E essa regra iria vigorar até 2037, com uma possibilidade de você rever isso em 2027. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tudo isso que a gente está falando de arcabouço fiscal não deveria nem mesmo estar sendo cogitado. Por quê? Porque isso deveria ser revisto lá em 2027 e não agora em 2023. Mas o tempo passou e o que aconteceu foi que, né, o governo Bolsonaro, primeiro ali na Covid, obviamente, precisava fazer isso, precisou aumentar os gastos, mas aí tinha previsão para isso, porque era uma situação emergencial, mas aí depois veio a questão dos precatórios. E aí a questão dos precatórios também se criou um novo jeitinho. E aí depois veio a questão do petróleo, da gasolina, né, que estava subindo muito e tinha uma eleição. E aí criou-se um jeitinho. Aí depois o governo Lula viu que o outro tinha ali os jeitinhos dele. E aí ele, logo antes de começar a PEC da transição, falou assim, ah não, eu quero que tire do teto de gasto Bolsa Família, eu quero que tire do teto de gasto, esse outro, esse outro, esse outro. E aí o Congresso aprovou também. Então quer dizer, aí teve um jeitinho agora do Lula.
Então, quer dizer, foram 4 anos que tiveram 4 jeitinhos no teto de gastos. Então, o que ficou claro? Né? Ficou claro que a partir do momento que a dívida ficou mais ou menos resolvida, né? Porque aqui durante Covid sobe para 65% e depois ela começa a cair. Ó. Ela vai para 60% aqui e agora ela está aqui em 56,8% em janeiro de 2023. Então, à medida que ela vai para um patamar pelo menos médio, que na época do Temer era um patamar horrível, mas que hoje já é médio porque o mundo inteiro está endividado, o que aconteceu? Ela não tem mais credibilidade, essa regra lá criada no governo Temer. Então, o governo está querendo criar um arcabouço fiscal novo. Aí entra aquela grande situação. Por que é importante, né, além da questão da dívida, obviamente, que o Brasil tenha essa dívida controlada? Por quê? Porque essa dívida, né, por mais que a gente não lembre disso normalmente, mas ela custa dinheiro. Né? Se você olhar aqui, por exemplo, ó, a dívida no primeiro mês desse ano, ó, 5 trilhões 700 bilhões de reais. E a estimativa é que ela fique entre 6,4 e 6,8 trilhões esse ano. Se você parar para olhar, você vai ver que 40% da dívida é taxa flutuante, ou seja, é Selic. Então, se você conseguir trazer uma credibilidade para o mercado com um novo arcabouço fiscal, por exemplo, e você conseguir, por exemplo, baixar 1% no ano o juro, ou 1% além do que o mercado espera, são 25 bilhões economizados só de questão de taxa Selic. Né? Fora que isso aqui pode puxar o pré-fixado para baixo, pode puxar o câmbio bem, pode o índice de preço talvez cair, enfim. Mas pelo menos o da taxa Selic você consegue diminuir. Então o mercado hoje espera que a Selic acabe o ano 12,5%. Se cair para 11,5%, cara, são 25 bilhões de economia, que não muda nada a outra ponta dessa equação toda, que é a questão, o resultado primário. Por que não muda nada no resultado primário? Resultado primário é arrecadação do governo por vias tradicionais e despesas do governo também com despesas operacionais correntes, quer dizer, tirando juros. Então, como aí é uma economia de juros, não muda nada o déficit primário ou o superávit primário. O resultado primário não muda. Mas você traz uma credibilidade muito maior e o fato da dívida não subir te ajuda ali na outra ponta. E aí a gente entra num terceiro problema, que é a terceira ponta de tudo. A arrecadação do Brasil, ela é muito alta e todo mundo sabe disso. Por quê? Porque os impostos brasileiros são muito altos. Só que o Brasil tem despesas obrigatórias muito altas. Se você parar para olhar as despesas brasileiras, você vai ver que mais de 90% são despesas obrigatórias. Isso sendo bonzinho, que eu poderia falar até mais, 94%, 95% mais ou menos. Tá? E o que seriam essas despesas obrigatórias? É basicamente pagamento de servidor e funcionário público, pagamento de pensionista, aposentado e outras do INSS, né, invalidez e outras. E transferência para estados e municípios, que é algo que é obrigatório que seja feito. Então, sobra muito pouco para o governo investir. Então, você olhando por essa ótica do sobra pouco para o governo investir, cara, nesse caso, nessa parte pelo menos, o pessoal do Lula tem uma certa razão, porque o ideal é que o governo tenha uma quantidade de dinheiro do PIB para você poder investir em infraestrutura. Tanto é que o teto de gastos ele foi importante, mas ele foi limitado também. Por quê? Ele foi importante porque trouxe o endividamento para baixo. Mas, por outro lado, você não tem reposição salarial, você teve aumento de acordo com a inflação, e o Brasil cresceu aí, né? 1% em 2017, 1% em 2018, 1% em 2019. Aí o que caiu em 2020 subiu em 2021 e 2022 um pouquinho a mais. Ou seja, se você linearizar tudo, de 2017 a 2022, você vai ver que cresceu 1% ao ano em média. Né? Então, quer dizer, já deixou para trás o Covid ali, mas
cresceu 1% ao ano em média. E eu acredito que 1% ao ano em média, cara, não vai fazer o Brasil crescer e não vai deixar a gente rico na bolsa também. Porque se as empresas crescerem 1% ao ano em média, ou mesmo que as empresas da bolsa sejam melhores do que as outras, elas vão tomar participação de mercado e etc., a puxada que a economia está dando é muito pequena para elas crescerem de forma grande. Então, claro, nesse sentido, vai valer muito mais a pena uma pessoa investir talvez em renda fixa. Se o objetivo do governo for crescer 1% ao ano, fica complicado. Então, assim, o teto de gastos eu não posso dizer que ele não foi bom. Ele foi bom, ele foi importante. Agora, ele não foi seguido à risca. Né? Por quê? Porque tiveram ali 4 pontos ali no meio do caminho que destoaram ele completamente. E aí, o governo ele resolve fazer agora um novo arcabouço fiscal. Quais são os pontos chaves que o governo espera no arcabouço fiscal? Tá? O governo ele quer que investimentos de educação, saúde e infraestrutura não contem pro gasto. Mais ou menos similar àquele valor lá extra do Bolsa Família e de outras despesas na hora da PEC da transição. Por que precisa falar sobre arcabouço fiscal agora? É uma outra dúvida que eu tenho recebido muito. Na PEC da transição, ficou acertado que o governo ia ganhar esse waiver, né, esse dinheiro extra de quase 200 bilhões para esse ano, em troca de oferecer uma nova estrutura de gasto fiscal que mantenha o Brasil bem na parte de dívida, tá, e que mostre que é possível que o Brasil consiga voltar para a realidade em algum momento, ou seja, ter de novo um superávit primário, ou seja, gastar menos do que ele arrecada. O governo ele tinha até agosto. Por que estão querendo colocar agora em março? Por 2 motivos. O primeiro é um motivo técnico, porque você tem lá na pasta do planejamento a Simone Tebet, que precisa fazer a primeira prévia do orçamento para 2024. E aí, se a regra mudar no meio do caminho, ela não sabe como é que ela vai fazer o orçamento para frente. Né? O orçamento ele vai ficar limitado ao teto de gastos que está atual ou vai ficar limitado ao novo arcabouço fiscal, por exemplo. Né? Então esse é um ponto, que é o técnico. E tem um outro ponto que é o prático, que tem a ver com a economia. Né? Se você coloca um arcabouço fiscal que tem ali alguns indicadores que mostram que a economia vai conseguir retornar para um superávit primário e vai cair a dívida no longo prazo, o que a gente passa a ter? Você passa a ter uma confiança maior do mercado. Com uma confiança maior do mercado, o próprio Banco Central ele se sente mais confortável para cair os juros. Porque hoje o Brasil está aí trabalhando com IPCA mais 7 e IPCA mais 8 na taxa de 13,75. Né? Mesmo que você imagine que aí a inflação pode subir um pouco e ir para 7%, a gente está quase com o IPCA mais 7. Então, é uma taxa muito alta, mas é uma taxa que traz consigo as dúvidas, traz consigo as incertezas, traz consigo essa dúvida principal, que é do arcabouço fiscal. Então, o governo ele quer isso. Eu ainda não sei o que vai vir nesse arcabouço. É muito provável que, à primeira vista, o mercado não goste, tá? Mas o que deve acontecer? Algo muito similar ao que aconteceu lá em dezembro, quando saiu a PEC da transição. Quando saiu a PEC da transição, teve gente que falou assim, vão dar um dinheiro para o governo gastar de 300 bilhões. E aí o que a gente começou a ver é que esse valor foi diminuindo e fecharam um acordo num valor menor. Eu falei 200 agora há pouco, mas eu acho que foi 175, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu com o mercado? Janeiro pegou e subiu pra caramba. É claro que aí veio essa questão dos Estados Unidos, veio essa nova incerteza do arcabouço fiscal, veio, né, toda essa pressão para o Banco Central baixar o juro na marra, e tudo isso está trazendo um pouco a bolsa para baixo. À medida que o Congresso desidratar o arcabouço fiscal, é plausível a gente perceber melhoras na própria Bolsa de Valores. Mas em um primeiro momento eu acredito que vem algo ruim.
porque esse é o modus operandi do PT de trabalhar. Tá? O que ele faz? Ele quer alguma coisa, ele oferece uma coisa muito ruim, em termos, né, do que o mercado espera, ou em termos do que o Congresso e o Senado esperam, e aí você negocia. Então, quer dizer, você tem margem para tirar aqui, tirar ali, tirar aqui, aquela técnica normal de negociação. Tá? Então, eu acredito que vai acontecer isso. Agora, surge uma nova situação que eu acho que é interessante da gente falar, que é o seguinte, né? E saiu na Money Times e é real isso aqui, porque é o projeto de lei, aqui é o PLP 6223, tem até aqui para se a pessoa quiser ler, ó, o projeto de lei inteirinho. Eu até digo quem é o autor aqui, é o deputado Pedro Paulo, aqui do Rio de Janeiro mesmo, do PSD. Ele acabou colocando, por quê? Porque o deputado ele pode, né? O governo ele vai mandar lá o que ele considera um bom arcabouço fiscal, mas um deputado ele pode colocar um outro projeto, se ele tiver a quantidade ali de assinaturas, um projeto de lei complementar, e pode passar um outro projeto, né? Ou podem usar parte de um com parte de outro, quem vota vão ser os deputados e os senadores. E tudo isso depende de negociação, por isso que eu falo, né? O PT deve apresentar alguma coisa ruim para ele ir desidratando isso, igual ele fez com a PEC da transição. Agora, é interessante isso aqui, não é o projeto do governo, é o projeto do deputado Pedro Paulo, em que, né, ele fala de forma interessante aqui. Se você é parecido até com o teto de gastos, só que ele abre alguns precedentes para você gastar mais. E se tiver a dívida muito grande, você é obrigado, inclusive, a economizar, e já diz como. Então, se a dívida líquida do governo geral estiver acima de 50%, abaixo de 50%, ó, hoje está em 56,8%, não está. O governo poderia gastar o limite do crescimento do ano anterior, mais o IPCA mais 1,5% ou a média do PIB dos 3 exercícios anteriores. Então, quer dizer, um PIB alto faria com que o governo pudesse gastar mais. Isso aqui tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Você pode fazer a economia crescer de forma proposital, similar ao que a Dilma fez lá com o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. Aí você tem um PIB falso que joga para cima e aí o governo pode gastar mais no ano seguinte, né? Ou IPCA mais 1,5%. Hoje é IPCA mais 0. Então você abre aqui um limite, mas lembrando que não está abaixo de 50%. Hoje está nesse amarelo, que é a dívida líquida do governo geral entre 50% e 60% do PIB, está com 56,8%. Então você tem um limite de crescimento igual a IPCA mais 1% quando houver superávit primário, que até foi o caso do ano passado, IPCA mais 0,5% nos demais casos, que é o caso esperado para esse ano. Tá? Então, esse ano, por exemplo, o governo teria podido gastar o IPCA mais 1. Se tivesse superávit primário, continuaria IPCA mais 1, se não IPCA mais 0,5. E aí, se acontecer essa situação aqui, você fica com vedações parciais para a expansão de despesas obrigatórias. Tá? E isso já existe na Constituição, no artigo 167A. E finalmente, se porventura voltar ali para cima de 60%, aí é teto de gastos atual, limite de crescimento igual à variação do IPCA, todas as vedações da expansão de despesas obrigatórias e ainda coloca aqui, né, redução de 20% de cargos de confiança, redução de 20% de despesas com publicidade, redução linear e gradual de benefícios tributários de pelo menos 5%, as empresas que têm subsídio aqui, poderia pegar até o Simples ou o MEI, isso aqui pode ser perigoso também. Medidas de recuperação de créditos tributários e não tributários. Então, é o que saiu até agora, não é o oficial do governo, mas você vê, vai ser mais uma proposta para talvez ser votada ou não, né? Mas é mais uma pressão que existe. Então, resumindo tudo, o arcabouço fiscal é a indefinição da vez olhando o mercado interno. Olhando o mercado externo será que os bancos estrangeiros vão quebrar e vai acabar trazendo um efeito cascata para o Brasil? Então não é um cenário fácil de investir. Né? Lá no ano passado a gente falava de 150 mil pontos, mas cara, começou a quebrar um monte de banco.
E isso traz a bolsa do exterior para baixo, traz um certo desconforto. Então a gente tem que ver como é que isso vai acontecer. Essa incerteza do arcabouço fiscal, a gente tem essa queda e a gente tem uma pressão sobre o Copom. Quando vocês estiverem vendo o vídeo, a gente já vai saber o que aconteceu no Copom. Eu ainda não sei. É muito provável que seja 13,75 mesmo. A grande questão é o que o comunicado vai trazer. O comunicado vai continuar sendo rígido ou o comunicado vai trazer algo para baixo? E o arcabouço fiscal do governo, ele sai só, né, a partir do dia 26. Quer dizer, o Lula ele preferiu viajar lá para a China e só falar sobre o arcabouço fiscal depois. Segundo ele, porque o arcabouço fiscal que foi criado pelo ministro da Fazenda ainda está precisando de passar por mais conversas. Tá? Minha visão, deve ter tido ali algumas rejeições internamente dentro do próprio partido. Tá? Então, enquanto a gente não conseguir tirar esse bode da sala aí, que é o arcabouço fiscal, a gente não vai conseguir, muito provavelmente, ter uma alta mais expressiva da bolsa. Tá? Então é importante que isso aconteça logo. É importante que venha bastante ruim, que o governo deve mandar algo muito ruim. À medida que ele for desidratando e que for votado, aí a gente já tem um cenário, um significado mais claro até para fazer conta em termos de para onde o Brasil vai, né? Então é mais ou menos por aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu falei, eu vou viajar, então eu não consegui fazer mais próximo para ter mais informação, mas eu acho que ficou bem explicado aí a importância do arcabouço fiscal e como é que ele está segurando os teus investimentos. Mas o que eu quero falar para vocês agora é o seguinte, cara, nada disso na minha visão importa. Eu fiz um vídeo há 1 ou 2 semanas atrás mostrando exatamente isso. Quer dizer, se a bolsa tiver que cair por 8 anos seguidos, cai. Né? Que foi um dos cenários que eu botei lá há 2 semanas atrás. Por quê? Porque na hora que tiver uma recuperação, se você estiver comprando com a estratégia certa, você vai ganhar muito dinheiro na bolsa, você vai ganhar mais dinheiro do que se a bolsa ficar subindo ao longo do tempo. E isso está lá naquele vídeo de 2 semanas atrás que eu falei que a rentabilidade não importava. Eu quero aproveitar para convidar você para conhecer um pouco dessa estratégia. Tá? Vão ser 2 lives no mesmo dia, no dia 28 de março. Tá? Uma delas de manhã e a outra às 8h30 da noite. Tá? Uma 9 da manhã e as outras 8h30 da noite. Todos os links e etc. você vai conseguir se cadastrando aqui embaixo. Tá? Porque você vai entrar no meu YouTube e você não vai ver a live. Tá? Ela vai estar exclusiva para quem tiver cadastrado no link. E entrem também no grupo do Telegram, porque a gente, essa live é do intensivo geração de renda com investimento, né? E vai ser um intensivo que a gente vai falar sobre geração de renda, a importância de você ter ativos que gerem renda para a tua carteira. A gente vai mostrar um pouco dessa estratégia, mas essas estratégias são baseadas na minha carteira pessoal. E são estratégias que eu uso desde 2008. Então são 15 anos testando essas estratégias e viajando ano após ano com a família para diversos países do mundo, exatamente por causa desse tipo de estratégia. E não é uma estratégia só de ações. Aí tem ações, fundos imobiliários e renda fixa. Tá? Eu particularmente ainda não coloquei nessa estratégia internacional e nem mesmo renda com opções. Mas é uma possibilidade que eu faça. Então, ações, fundos imobiliários e renda fixa, a gente vai falar bastante sobre isso. Cadastra aqui embaixo, entra no grupo do Telegram ou do WhatsApp e não perca esse intensivo geração de renda, porque ter a estratégia certa pode ser a grande diferença entre você ter um resultado pífio ou você ter um resultado maravilhoso. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.